Noite, dando início à live de terça-feira do IARGS. Em nome de toda a diretoria do Instituto e em nome da presidente Sulamita Santos Cabral, damos as boas-vindas a todos que estão ingressando na live. Damos as boas-vindas em especial ao Dr. Renan da Silva Moreira, que é o nosso palestrante de hoje. Boa noite a Terezinha, boa noite a doutora Isabel, que está ingressando. Já vou convidar o Dr. Renan a participar. Hoje nós vamos falar então de crimes digitais. Boa noite, Boa tudo bem, noite, Dr. tudo bem? Renan? Muito Bem-vindo. obrigado. É um Tudo prazer. jóia? Tudo certo. Hoje eu estava agora falando que a gente vai falar sobre os crimes digitais. E isso que eu ia dizer, quem estava vendo o nosso ensaio há poucos minutos, tu falasse como é? Em homicídio digital. E eu fiquei muito curiosa, mas depois fiquei pensando, eu vou começar nesse assunto e o doutor Renan se organizou em outra maneira. Então eu vou deixar tu falar, o senhor falar. De Imagina, pronto, chegaremos eu lá. chegaremos lá, com certeza. Bom, estava dando as boas-vindas a todos que estão ingressando na live, em nome de toda a diretoria do Instituto, em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, nossa presidente. Sejam todos muito bem-vindos. O Dr. Renan da Silva Moreira, eu vou fazer a breve leitura do currículo dele. Ele que é advogado, doutorando em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é mestre em Ciências Criminais também pela PUC, especialista em Direito Penal e Política Criminal pela URGS e graduado em Direito pela Católica, Universidade Católica de Pelotas. Participou do grupo de estudos e pesquisa em criminologia da PUC, é membro do grupo de estudos em direito e bioética da PUC, é também associado ao IARGS e do Instituto Eduardo Correia, o IEDC. Então, muito bem-vindo mais uma vez, doutor. De pronto, passo a palavra para ti, para nos falar sobre os crimes digitais. Então, uma boa noite a todos. Primeiramente, a Ana Amélia, que vai me acompanhar aí nessa noite, nessa transmissão. Espero que todos estejam com saúde e seus familiares, né? Estamos passando por um momento sem precedentes aí, né? Que nunca imaginávamos, mas vamos em frente, né? As vacinas estão Vamos, chegando seguimos em e em frente, seguida isso aí. sairemos disso daí, né? Uma saudação especial também a todos os presentes na live hoje e aqueles que vão ver ela posteriormente em outros canais digitais aí. Exatamente, E, lembrando que amanhã a live já estará disponível no canal do YouTube do IARGS e também aqui pelo Instagram, para todo mundo que quiser assistir. excelente. E uma saudação também aos associados de ARGS e aqueles, todos os outros que se fizerem presente. É um prazer estar aqui novamente, como a gente comentou mais cedo no ensaio, faz um ano da outra live que eu participei, né? Quando estávamos ali no início da pandemia, falei algumas situações práticas da advocacia criminal e da pandemia que estava recém no início, como é que estava sendo a questão de parlatório no presídio, protocolo em relação a alguns recursos no TJ, questões essas que agora já estão superadas há algum tempo, mas que agora vieram problemas em relação aos hackers que invadiram o tribunal e que acabou afetando todo mundo aí. Está todo mundo se reinventando ali naquele período, agora já está caminhando para retornarmos ao normal também, né? Então, minha boa noite a todos. Vamos começar, vamos tratar sobre crimes digitais, conforme a Ana Amélia já antecipou, partindo de um conceito básico, inclusive tiro ele do livro do, acredito que, não sei se ainda é delegado de polícia, mas é o atual secretário de Segurança Pública de Canoas, Dr. Emerson Wendt, de que os crimes cibernéticos seriam aqueles que ocorrem em rede, através das aplicações na web, na internet, o que assim restringe os seus campos de ocorrência. Seriam aqueles crimes que as condutas são todas as condutas típicas, antijurídicas e culpáveis praticadas contra ou com a utilização dos sistemas de informática, né? E daí, nesses crimes, onde é que eles estão no Código Penal? Arrisca dizer, Ana Amélia? Não, Onde claro estão que os não. crimes cibernéticos, os crimes digitais? Deixa eu até te fazer uma pergunta. O senhor falou na lei Carolina Dickmann.
É a partir dessa lei que existe a previsão dos crimes cibernéticos no Código Penal ou não? Já existia uma previsão Não. anterior? Na verdade, eles acabam sendo um mecanismo, né? Por Sim, exemplo, uma injúria praticada na internet era um crime digital, um crime cibernético, né? Não foi a lei Carolina Dickmann não chegou a ser um marco, né? Digamos que ela sim. alterou algumas coisas que até então não estavam previstas no código, ou que a questão, digamos, deixou melhor regulamentado, né? Mas já existiam crimes que eram praticados de maneira digital, sem sombra de dúvida, né? Então, respondendo à pergunta que eu te fiz, os tipos penais relativos aos crimes digitais estão espalhados por diversos tipos penais existentes no Código Penal e em outras legislações, né? Por exemplo, injúria. Injúria é um crime que todo mundo conhece, todo mundo estudou, todo mundo tinha dificuldade lá em diferenciá-lo lá da difamação e da calúnia quando fizeram a graduação. Tem a injúria racial, tem o racismo, tem difamação, a calúnia, como eu falei, o homicídio, que a Ana Amélia está Não, curiosa. essa do homicídio eu não consigo, porque para mim fica um auxílio ao suicídio, alguma coisa assim. Como é que tu vai matar alguém pela Vou falar também internet? sobre o auxílio, incitação e participação em É, suicídio. e esse crime, Esse para também mim, vai. consigo enxergar, mas o Falaria homicídio em sobre si. isso. Vou falar sobre um pouquinho a questão da pedofilia, que também é um crime digital. Sobre aquela questão do aliciar, assediar a criança, também constante lá no ECA, tanto como a pedofilia, né? A diferença da pedofilia, ainda que muitos aqui já sejam advogados, tanto na área criminal e em outras áreas em que já possam conhecer, mas pode ser que tenha algum estudante de direito aí, ou algum curioso querendo saber qual que seria lá a diferença da pedofilia para um estupro de vulnerável, que as pessoas às vezes confundem, né? Vou falar também sobre a aplicação da questão do furto num crime digital, extorsão, dano, estelionato, falar sobre a questão de violação de direitos autorais, a Lei Carolina Dickmann e falar um pouquinho sobre, de maneira superficial, aí, sobre a questão lá dos hackers no TJ, o que a gente poderia ter, o que há Sim, de discussão, e isso ainda está andando, então também não vou me aventurar muito para não a falar gente ainda não viu o bobagem. final desse crime, né? Isso Exatamente. é um crime continuado, doutor Renan? Depende. Pois é, agora fiquei, Exatamente. pensei isso aí. Porque tem que ver se ele está sendo reiteradamente, Se ele né? ainda segue sendo As condições praticado, do né? crime continuado, né? Se for as condições, mesmas condições, lugar, tempo, forma que foi praticado aquele crime, se ele está sendo perpetuado ao longo do tempo, né? Se eles praticaram hoje, amanhã praticaram mais de Pois é. novo, ou fizeram mais alguma outra situação, né? Depende. Eu não sei se seria o caso de crime continuado neste ponto aqui, né? Mas não quer dizer que não o seja, né? Sim, não dá para excluir ainda essa possibilidade. Minha saudação à doutora Sulamita, que vi que está nos fazendo uma Nos saudação a assistindo. gente nos Tudo bem, doutora assistindo. Sulamita? Boa noite. Eu aproveito para destacar a presença da doutora Ana Lúcia Piccoli, da doutora Líbia, do doutor Marco Aurélio Moreira de Oliveira. Deixa eu ver se faltou mais alguém aqui, porque a Terezinha agora vai me passando também, aí eu fico olhando aqui e aqui me confundo. Mas sejam todos muito bem-vindos e ficamos muito contentes com a participação de todos vocês. Eu também. Então, de antemão, vamos começar então já a ver alguns crimes, tipos penais aí que estão previstos e que podem ser praticados de maneira digital. Mas de antemão também já peço desculpas, escusas aí por qualquer equívoco. Já estou um pouquinho enferrujado em relação a esse tema. Não, não Como tem, né? as aulas, eu dou aulas sobre crimes digitais, mas já como com a função da pandemia elas são presenciais, então já faz um tempinho que não estão ocorrendo, né? Vamos lá, então. Vou começar pela injúria, tá? Que todos sabem Sim, que seria injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade, o decoro, né? E que ele caracteriza-se pela simples ofensa à dignidade ou decoro da vítima, mediante xingamento ou atribuição de qualidade negativa. Nesse ponto aqui, todos sabem, mas eu costumo sempre reforçar que esses crimes contra a honra
são de ação penal privada, ou seja, eles procedem mediante queixa-crime, né? E essa queixa-crime deve vir lá acompanhada do rol de testemunhas, entre outros. E destacando que eu sempre falo também para os meus alunos, para que não esqueçam, da questão da procuração lá, que tem que descrever o fato criminoso, que ela é uma procuração diferente, né? E a questão da Tem esse decadência. detalhe, então. Tem que descrever o fato já lá na procuração. Na procuração que a parte passa para o advogado, é isso? Isso, exatamente. Eu não sabia isso aí também. Então tem que descrever todo o fato ali que está que vai ser analisado posteriormente. A questão lá da decadência de 6 meses, né, em relação a isso. Mas eu não falo aqui, não vou falar, vou dar uma aula sobre injúria, né? Mas trato aqui para trazer alguns exemplos de coisas que estão em debate na mídia Que toda hora, né? infelizmente são bem do cotidiano, né? Bem do Exatamente. cotidiano. Que daí dentro da injúria, lá no seu parágrafo 3º, que entra a questão da injúria racial, né? Todos, acredito que alguns devem ter tomado conhecimento de um fato que foi amplamente divulgado na mídia, do caso do jornalista da Globo, que atualmente tem programa na Globo News, o Heraldo Pereira, contra um outro jornalista, o Paulo Amorim, que acabou sendo o ofensor, né? Na ocasião, Paulo Amorim fez uma declaração, digamos, bem complicada em relação ao Heraldo Pereira, né? Eu até tenho ela, mas eu não gosto de repetir essas Não, agressões, não precisamos, porque isso né? daí parece que estamos perpetuando A violência, a violência exatamente. em relação à vítima, Não né? chega a ser. É uma violência, e não sei se precisa É essa uma palavra tão violência, pesada, mas é uma é uma violência, né, violência, doutor Renan? sem sombra de Não é dúvida. o caso. A gente está estudando aqui a lei, as Exatamente. práticas que devem ser usadas para que esses crimes não aconteçam mais, né? Para poder Exatamente. coibir os crimes. Então, a diferença ali da injúria racial e do racismo se dá no elemento volitivo do agente, né? Se a intenção for ofender um número indeterminado de pessoas ou ainda traçar um perfil depreciativo ou segregador em relação a uma raça ou cor, o crime será de discriminação racial, conforme preceitua o artigo 20 da Lei 7.716 de 89. Sim, aí já extrapola a injúria, já vai para outro crime. Exatamente. Agora, se o objetivo for apenas atacar a honra de alguém, valendo-se para tanto de sua raça ou cor, e esse seria um meio intensificador dessa ofensa, né, estará configurado o delito de injúria lá do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Então, esse crime pode ser cometido, então, no ambiente virtual, por uma declaração no Facebook, no Instagram, nessa live, em qualquer uma outra, pode ser praticado, né? Como todos sabem, também tem a questão dos outros crimes contra a honra, a questão da calúnia, que também teve um cliente meu que acabou sendo vítima de uma calúnia no ambiente digital, que era uma síndica de um prédio, em que também tem uma situação que acaba aumentando a pena quando praticado contra o crime, que é condômino acusou ela de apropriação indébita de valores do condomínio, sabendo que aquilo era falso, então acabou sendo processado. Tem a questão lá da difamação, que também muito se fala quando estamos no lado da defesa em relação ao direito da liberdade de expressão, mas que acaba sendo extrapolado em alguns casos, né? Antigamente se colocava aquele revenge porn, que seria aquela pornografia por vingança, tem de um relacionamento e que divulgava fotos íntimas, algum ato sexual com aquela pessoa que se divulgava isso. Ela era colocada como difamação, mas hoje em dia já está superada essa questão, que também chegaremos, né, lá nela. E também se fala em alguns autores da possibilidade de colocar o bullying aqui dentro dos praticados nos Sim, meios qualificar digitais, o bullying como um crime. Como um crime, dependendo do ponto aqui, né? Chegando já lá na questão da curiosidade da Ana Amélia, no homicídio, né?
Sim, ele eu também fiquei pode ser muito curiosa. praticado no ambiente virtual. Tá, Tu mas sugere, tu como? não pensa nenhuma, assim, de repente? Não me dou conta. Ai, se alguém sabe, escreve aí pra gente ver. Participem, por favor. Porque eu Por, realmente não consigo raciocinar. por exemplo, alguém invadir a rede de informações de um aeroporto e Tá. alterando a questão dos voos, pode causar uma pane aérea e daqui a pouco E caiu o avião. uma colisão entre Ah, aviões, e isso acabou sendo praticado no meio digital, né? A pessoa sim, estava sim. lá, invadiu o sistema do aeroporto e causou isso. Pensando já sobre isso, já pode, de repente, trazer algum exemplo, Ana Amélia? Outro exemplo em relação... Eu não sei porque eu só consigo. A minha cabeça parou assim, ó. Eu só consigo pensar, por exemplo, tô eu e tu conversando e vou dizer, eu vou te matar. Mas aí é uma ameaça, né? Não é um. Eu penso numa coisa direta. Então não é. É por causa de um ato digital acaba ocorrendo a morte da pessoa, isso? Ou da Exatamente. pessoa, ou de várias pessoas, nesse caso do avião. Exatamente. Alguém invade a rede de um hospital e desliga os aparelhos de várias pessoas, Sim, sim, sabota os respiradores de oxigênio agora na questão da pandemia, né? Modifica alguma medicação. Também ele acaba sendo um meio, é como eu disse no início da nossa conversa, né? Na verdade, os crimes que eu estou falando, eles são antigos, todo mundo já conhece eles. A sim, já forma existem há anos, pra, milhares de de anos. praticá-los é que ela acaba sendo evoluindo e pode ser realizada de maneira digital, né? Óbvio que vão ter crimes aqui que a tipificação já é atual, são situações diferentes, né? Sim, Agora, outros exemplos, manipulação dos sinais de trânsito, causando sim, acidentes, sim. desligamento remoto de Agora elevadores. já pensei vários, assim, a pessoa até mudava uma agenda, um horário que alguém tinha que tomar um remédio, não tomou, não precisa ser no Exatamente. hospital. Hoje em Tá, dia se está agora já. falando dos carros autônomos, Sim, então daqui a pouco exatamente. também pode ter alguma situação nesse sentido. Já apareceu inclusive em filmes, um que é bem conhecido. Não é muito do gênero que eu gosto, mas eu vi que aconteceu no Velozes e Furiosos, né? E eu sou Sim. um cinéfilo, então é uma das coisas que meu hobby é o cinema, então eu acabo assistindo de tudo e vi essa situação, né? Quer dizer que Agora, ocorre, claro, são pode ocorrer, sem sombra de inúmeras dúvida. situações, sim. E ao decorrer que vamos passando aí, vão surgindo inúmeras outras com o avanço das novas tecnologias, né? Mais cedo tu também havia comentado que tu pensou na questão do lado da instigação, do auxílio e participação em Ao suicídio, né? suicídio, que eu acho Que muito perigoso. acaba sendo mais visível em relação à Sim, possibilidade de prática dele nos meios digitais, né? até mais fácil de provar, né, doutor Renan? Que é uma Exatamente. coisa que fica mais falado ali. E isso pode ser pelo WhatsApp, por outros mecanismos. E também ficou famoso esse crime quando da questão lá da baleia azul, não sei se tu Isso. recorda, Me lembro. e de uma boneca que chamava, se não me Ah, engano, a é, Momo. Momo. A Horrível. Momo. Ah, E tinha até eu fotos, sonho com aquela boneca horrorosa. Coisa horrível. até quando eu tenho um dos slides das minhas aulas é aquela boneca, assim, daí todo mundo, Ai, credo, eu pegar morro aquela de medo boneca, é aqui. horrível, né? É horrível. A questão da Pobre das baleia azul, crianças. agora com a pandemia, até novela eu estava assistindo ali no final da noite Sim, e a vi gente que ela assiste qualquer coisa. e estava aquela novela que passou há pouco tempo, agora já acabou, Força do Querer, inclusive Sim, falava da baleia azul, de um era menino, um dessa personagem. época. Era dessa Isso época, mesmo, né? tinha um menino que tava, é, usava Fazendo cosplay, não aquelas sei o que, é isso tarefas, mesmo. né? Tratavam desse assunto, é verdade. Então, são as formas em relação a esses crimes aí contra a vida. Pode ter em relação à questão lá do aborto e alguma outra situação também no ambiente digital. Mas essas são as mais que a gente pode ver com mais, digamos, um olhar mais apurado e mais fácil de Sim, enxergarmos, né? ou infelizmente com maior frequência. Em maior frequência, né? E que podem vir a acontecer mais agora com o avanço, como a gente falou, dessas novas tecnologias, né? Outra situação, então, como eu mencionei mais cedo, seria a possibilidade daqueles crimes digitais cometidos lá no ambiente da internet, que estão lá no ECA, que são aqueles crimes lá Sim, contra crianças e adolescentes, né? Houveram já diversas alterações, né? A questão lá
da pedofilia, que eu falei para vocês, para a diferenciação, né? A questão da pedofilia, só um segundo aqui, até tomar uma Vou água. aproveitar, então, para destacar a presença do Dr. Rafael Canterge, que está nos prestigiando, da doutora Isolda Borer, da Maria Helena Gonçalves, que é também nossas assíduas participantes. A psicóloga Luciana Barney está mandando uma boa noite. A doutora Tânia Goulart. Quem mais que manda? A doutora Sulamita, mas tinha mais aqui, ó. O Daniel Zalewski Cavalcante, coloca grande Renan. A doutora Elaine Ferreira. Doutor Marco Aurélio, já tinha falado. Doutora Lívia, doutora Solange, doutor Rafael Soto. Terezinha, doutora Isabel Coclar. Acho que todos já mencionei, mas é que são muitos, às vezes eu me passo, não leio todos. Peço perdão, mas destaco a presença de todo mundo que está aqui nos assistindo. Alguns seguindo, conhecem, então, a minha saudação também a eles, né? Outra coisa que eu tenho que falar também, que a doutora Sulamita me pediu, e que a gente está dando um destaque desde a semana passada, doutora Renan, se tu me permite, eu vou fazer Nós vamos ter um curso promovido pelo IARGS, que é sobre improbidade administrativa. São professores extremamente qualificados, é a organização da doutora Lúcia Kopitschek e do doutor Paulo Lutorelli, e eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa. Vou pedir licença aqui, não, ficou errado. Eu queria colocar a foto mas eu não sei mais como fazer isso. Eu sabia, eu também mas agora eu não sei mais. Que pecado. E eu não treinei isso com a Terezinha. Bom, de qualquer forma, eu vou ler então aqui para vocês e vou pedir para a Terezinha se ela puder colocar ali, escrever para a gente o endereço para as pessoas se inscreverem no curso, que é no site da Eventize. Agora deixa eu chegar aqui no computador, ó. Então, o curso de improbidade administrativa, que será ministrado nos dias 18, 20, 25, 27 de maio e também nos dias 1º e 8 de junho deste ano. O horário será sempre das 18h30 às 21h30. E o meio de veiculação desse curso é através da plataforma Zoom. Coordenação, como eu já tinha falado, da doutora Lúcia Kopitschek e do doutor Paulo Torelli. As aulas serão ministradas pelo doutor Paulo Torelli, doutor Rafael Maffini, doutora Lúcia Kopitschek e doutor Ricardo Camargo, doutor Aloysio Zimmer Júnior, doutora Ana Lúcia Feliciani. Peraí que agora me perdi aqui, perdão, pessoal. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Doutora Ana Lúcia Feliciani e doutor Paulo Roberto Moreira de Oliveira. Então vejam que é um time de peso. Participem, inscrevam-se, vale a pena. Faço aqui então a nossa chamada para o curso, ó. Curso de improbidade administrativa. As inscrições, Terezinha, escreve as inscrições, é isso que eu queria que tu colocasse, que nem eu coloquei o outro dia, www.eventize. Peraí, deixa eu abrir aqui, ver se eu enxergo, eu não estou enxergando. Aqui, ó. Aqui, ó. Curso improbidade adm.eventize.com.br. Entrem no site. Curso improbidade adm.eventize.com.br. Tá, feito aqui a minha propaganda, a minha chamada. Aí a Terezinha escreveu. Muito obrigada, Terezinha. Então, passo de novo a palavra ao doutor Renan, por favor. Eu não trouxe aqui uma diferenciação mais técnica em relação à pedofilia e a questão lá do estupro de vulnerável, né? Eu até tinha, já deixava algo mais ou menos pronto, mas acabei não trazendo aqui. Mas não tem muito até uma valorização da gente fazer essa diferenciação, doutor Renan, porque o estupro de vulnerável, ele pode ocorrer virtualmente? Acho mais difícil também. Não consigo enxergar. Enxergo a pedofilia, as pessoas, mas... às vezes os confundem, né? Tá. Eu penso que pedofilia é sinônimo de estupro de vulnerável, mas é algo bem diferente, né? É bem diferente. Aquela pessoa que seria, digamos, responsabilizada por pedofilia é aquela pessoa que sente prazer em olhar fotos em cenas de nudez ou de algum cunho sexual de crianças e adolescentes. O estupro é algo bem diferente, que todos já sabem, a questão
da conjunção carnal, entre outros ali, que a gente também não vamos pesar a nossa noite aqui explicando a diferenciação Não e citando precisa. situações diferentes. E para os colorados de plantão, acaba de ser gol do Inter, de pênalti, Olha, eu sou colorado, nem sabia que tinha jogo. Ai, que pessoa horrível que eu pela sou. Libertadores. Muito bem! Estamos aqui também em transmissão ao vivo do jogo Ao do Inter. vivo, ao vivo. Aqui temos todos os assuntos. A pessoa entra na live do Yargos e fica plenamente informada. Então, esses crimes lá do ECA de estupro, da questão da pedofilia, né? Esse sim é um dos poucos casos da questão lá da utilização da rede de computadores que permite a atuação em flagrante do indivíduo, porque ele é um crime permanente, né? Vamos adiante, né? Não sei como é que a gente está em relação ao horário. Não, temos mais uns 30 minutos, mais 20 minutos. Por aí. Encerraremos até antes disso, eu acho. Eu acabei falando rápido. Não, mas a gente tem assunto sempre. Sempre. Então vamos lá. Em relação à questão, já passando adiante, podemos ver também a questão do furto, né? Em relação ao ambiente digital. E aqui há uma discussão também, a questão do furto de senhas e valores envolvendo altas somas, e que se a penalidade prevista no Código Penal seria o suficiente adequada para essa ação no meio digital, já que ela pode acabar gerando prejuízos graves e a pena do furto de altos valores, né? É relativamente baixa. Então há uma discussão em relação a isso, né? Que não digo quem está certo ou errado, mas que existe essa dúvida. Essa dúvida, né? Então a questão lá de... Eu fiquei com uma dúvida. Vou lhe perguntar, vamos ver se tu vai saber me ajudar. Vamos ver. Agora eu tenho ouvido falar muito, a pessoa recebe uma mensagem, por exemplo, de texto, dizendo que ocorreu um problema na conta dela, do banco X, e ela tem que passar os dados para o banco, para a pessoa. Já ouvi, inclusive, que vai alguém se passando de funcionário do banco e pega o cartão da pessoa e leva no... Isso se qualificaria também como um crime de furto ou já fica um crime mais específico? Eu já entendo mais ou menos de que isso poderia ser um estelionato, né? Ultrapassa, né? Só ultrapassa a questão do furto, né? Eu acho que ele se enquadra mais no tipo do estelionato, né? Que também agora é um dos pontos que eu até ia falar e que a gente pode, digamos, antecipar. A questão do estelionato, há projetos de lei, alguns já aprovados em casas legislativas, de aumentar a pena desses crimes praticados em ambiente digital, né? Justamente pela questão da discussão que eu falei anteriormente, né? Sim. Porque essas penas são pequenas, né? Em relação a isso, e que podem gerar, digamos, prejuízos de somas de valores bem maiores. Sim, a pena não condiz com o prejuízo, né? Exatamente. Lá também, então, aqui já adentrando em algumas outras questões, né? Entra a questão lá da extorsão. Essa, digamos, pode ser daqui a pouco a previsão que podem utilizar lá o Ministério Público na questão lá dos hackers do TJ, né? Porque o que se discute, o que se vem, as várias críticas em relação aos crimes digitais que vem acontecendo há muito tempo, que uma falta de uma lei específica acaba gerando, dificulta uma punição, né? E acaba deixando daqui a pouco que seja aplicada uma pena relativamente baixa, que seria uma outra dessas já lá dentro da questão da Lei Carolina Dickmann, de invasão de sistema, e que poderia ser aplicada uma pena, deixa eu ver, agora em seguida eu já falo para vocês, uma pena que eu sei que se majorada ali, teria uma questão de poderia chegar até 2 anos, quando há acesso a dados, digamos, sigilosos, né? Então, se não tiver ainda acesso a dados sigilosos, essa pena é menor, né? E quando essa pena é abaixo dos 4 anos, né?
e é primário, que não tenha outras situações previstas já lá em lei, poderá ainda ser substituída por medidas diversas da prisão ali, substituída por uma prestação de serviço à comunidade, uma prestação pecuniária. Então, essa pena é substituída, né? O termo correto seria substituída por uma PSC e, daqui a pouco, uma prestação pecuniária. Então, daqui a pouco, o dano causado nem se compara, né? Aqui no Sim. TJ mesmo se fala da possibilidade de ter que tem atrapalhado diversas investigações que estavam Sim, sendo eu acho que o realizadas, prejuízo é imensurável. Eu acho que até imensurável. assassinato pode ter ocorrido. Até homicídio pode ter ocorrido disso aí. Que alguém É, deve ter morrido do coração, doutor Renan. Não é possível isso. Oh, exatamente. E isso né? daí ainda, não só pelo, daqui a pouco perdeu algum dado, ou a Sim! dificuldade de acesso ao sistema de alguém que acabou sendo preso naquelas horas, óbvio que se foi facilitado por um WhatsApp, atendimentos de plantão, que Mas gera estavam toda tendo, uma insegurança, mas né? gerou uma Com o insegurança trabalho de todo mundo, não digo nem de só do todo advogado, mundo, mas né? do agente penitenciário, da polícia, da promotoria pública, de todo mundo, os juízes. Gerou uma insegurança. Se não me engano, nós já estávamos caminhando para daqui a pouco uma reabertura dos fóruns, também veio tudo isso no mesmo Sim, tempo, né? E que atrapalhou tudo. Só que neste caso do TJ, pela notícia que eu olhei, eu não sei nada em relação ao fato em si, posso estar falando, mas pode também ser dado a título de exemplo, que também foi algo que aconteceu no caso Carolina Dick, em que fotos dela foram. A pessoa conseguiu, acessando o celular dela, fotos íntimas, e que exigiu uma quantia de. Eu acho que eram R$ 10.000 à época, para que não divulgasse aquelas divulgasse. fotos íntimas, né? No caso do TJ, pelo que eu li em notícias, houve, digamos, um sequestro, entre Sim, um aspas, sequestro daqueles daquelas. dados e do sistema, que houve um bloqueio e que exigiram um valor através de Bitcoin para liberar acesso àquilo ali, né? Esse caso também eu lembro de algum que tive no escritório em relação a uma empresa também que tinha contratos com o governo e que todas as planilhas de cobrança, de itinerários daquela empresa, estava tudo num sistema e que ele foi invadido por hackers e que a pessoa tinha um backup muito antigo e que também estava Sim. exigindo uma quantia de dinheiro em Bitcoin para liberar o acesso àqueles dados, né? Então, isso daí, a gente pode ir lá para o lado da questão da extorsão, né? E que daí poderia gerar penas um pouco maiores, e aquilo que eu já estou falando desde o início, que, digamos, seria a base dos crimes digitais, de que, na verdade, eles estão evoluindo ao longo do Sim, tempo, né? os crimes Pode se ser transferiram do injúria, modo. difamação, que antes era ali até por uma carta enviada por correio, Exato. né? Era meio Agora ninguém físico, mais né? manda carta, né? Quase. Não. Então, a não ser para intimar alguém ainda. Nós nem isso Apesar mais, de já doutor Renan, estar agora é tudo pelo tudo no WhatsApp. WhatsApp, né? Tudo no Ainda WhatsApp. tem alguma coisa, mas é a maioria no WhatsApp, né? É. E que facilita Eu, bastante, né? Vamos combinar. facilita, mas eu confesso que eu ainda acho meio estranho. Mas É a gente tem estranho, que se né? adaptar, né? Tem que se adaptar. Confesso também que acho bem estranho. Inclusive, a questão, às vezes, até da segurança, daqui a pouco, de não ver. Exato, de Com a não pandemia, enxergar algumas aquilo. intimações vieram por e-mail, É, algumas várias intensificaram isso por e-mail, pedindo se o advogado aceitava que fosse por e-mail, daqui a pouco vai por um isso. spam, acaba indo para um lixo eletrônico, a pessoa não vê e acaba perdendo intimação, perdendo Perdendo, algum exato. prazo, né? O que acaba sendo bem E outra coisa complicado, que digamos, né? eu não sei se aí se é coisa da minha cabeça, mas eu sempre desconfio também que aquilo pode ser um golpe. Ah, você está sendo intimado do processo tal. E será que existe, sabe? Uma coisa assim, não E sei, isso era sempre um ainda. dos exemplos que eu guardei para hoje também, né? Que também o meu pai seguidamente me manda um e-mail de intimações que ele recebe também Olha com aí. links falsos, né? Pois E que é, ele aí a pergunta, isso pessoa daqui é entra no verdade? link. Que eu nem sei de processo que tem Sim, tramitando que tanto e que processo que eu que é tenho. isso, sabe? Eu não tenho processo nem. E que daí eu vou lá ver, não, isso daí é vírus, mano, para ele ficar, mas se tranquiliza, né? Mas isso Sim, acaba com pessoas que acabam tendo mais idade, que não estão ambientadas com esses
mecanismos acabam vendo aqui uma intimação e vai lá e clica. No momento que ela Claro. clica naquele link lá, já estão tendo acesso àqueles dados, né? Isso também tem a questão lá do ransomware, se não me engano. Posso ter errado Tá. aí a pronúncia, que seria a questão lá da obtenção de acesso ao sistema informático da vítima com ou sem engano por parte do autor. Nesse caso aí, então, a Sim. inserção no referido sistema de um código, o qual vai encriptar todos esses dados com base em um mecanismo de chaves assimétricas, gerando adicionalmente uma identificação personalizada desse mesmo sistema, que é o que eu acredito que possa ter acontecido lá no TJ, né? Depois Pode. tem lugar uma comunicação à vítima do ocorrido, assim como do montante exigido para entregar a chave personalizada para desencriptar aqueles dados, né? Enviando valores em criptomoedas que também são bem mais difíceis de serem rastreados, né? E a carteira lá dessas criptomoedas, onde deve ser enviado esses valores com a identificação personalizada lá daquele sistema. E, finalmente, através desse ransomware, finalmente, uma vez efetuado o pagamento, a vítima recebe uma chave que acaba lhe permitindo recuperar aqueles dados, né? Então, é como se fosse um pedido de resgate de um sequestro de dados com essa extorsão, né? Extorsão mediante sequestro, Sim. só que de E é dados, né? só que virtual. E que ocorre a questão ali de uma grave ameaça, né, da pessoa não recuperar mais aqueles dados. E isso daí também me chama a atenção, também que trabalhei com tive clientes que trabalhavam com a questão de recuperação de dados em HDs, assim, que perdia, dava um problema no HD, tinha que recuperar dados, e que eu vi da importância que a gente dá ao nosso próprio HD, né? De fotos, de Exatamente. viagens, que se perder a gente não vai ter mais aquelas fotos, ou de peças processuais, de Sim, protocolos que a gente deixa ali. Então, isso acaba sendo... há uma necessidade de investimento em segurança desses exato. dados, de segurança de colocar esses dados daqui a pouco em nuvem, de ter um backup físico também, sem acesso à internet desses dados, né? Colocar lá num HD externo, colocar em algo que não tenha acesso a algum meio digital, algum acesso remoto, né? E que é Cada importante, vez né? mais a gente vai ter que se entregar e estudar e aprender mais sobre a informática, né? E sobre algoritmos, a Exatamente. gente vai ter que entender, não vai ter, não tem outro caminho. Existe também ali a questão também que pode ser lá a questão do crime de dano, que tem uma pena de 1 a 6 meses, Ah, é né? bem pequenininho. E isso daqui pode ser feito aqui através daqueles ataques DDoS, não sei se você já ouviu falar, que Não, é o um que é ataque de isso? negação de serviço. Ou seja, eles ficam mandando muitos dados para derrubar aqueles sistemas, né? E Sim, isso daí acaba gerando prejuízos que às vezes também não são calculados e uma pena relativamente baixa, né? pequena, né? E esses ataques, daí a gente falando lá da questão da Lei Carolina Dickmann, que fala lá da questão da invasão do sistema, esses ataques aí nem poderiam ser enquadrados naqueles crimes, porque na verdade não há uma invasão do sistema, há um Sim. sobrecarregamento do sistema. Eles não invadiram para pegar algum dado, né? A questão Sim, é só uma da outra maneira sobrecarga, de né? praticar o crime, que não está ali Exatamente. prevista E no isso artigo. daí pode ser por diversos motivos, né? Ou porque estão querendo fazer apenas por testar, fazer, porque sou hacker, vou derrubar aquele site, vou fazer aquilo, ou pode ter algum outro mecanismo escuso atrás, como daqui a pouco, não sei se, não me recordo agora se aquele ataque que teve no STJ não foi um ataque DDoS, ou se foi ou invadiram, mas podemos daqui a pouco deixar a título de exemplo, que se eu não me engano, tinham 12 mil processos em julgamento naquela semana e que foram retirados de pauta. De pauta. Então, pode ter um desses processos entre 12 mil que pode ter que estava faltando uma prescrição daqui a pouco, ou que estava faltando alguma Exato. outra situação, Sim, um e que detalhe. pode é um detalhe entre achar aquela agulha no palheiro, né? Sim. Em relação a lá que a gente falou também a questão mais cedo dos estelionatos, então que daí compras com cartões e dados de terceiros, que também pode ser aquela questão do phishing ou phishing scan, que se dá quando uma mensagem eletrônica não solicitada é enviada massivamente
com o objetivo de induzir o acesso a sites falsificados aqui, agora já mais técnico, o que tu me Sim. perguntou e que eu já tinha escrito aqui, capaz de capturar informações sigilosas dos destinatários, né? É comum que esses phishings instalem silenciosamente códigos maliciosos no computador. Eu até tenho um slide ali das minhas aulas lá de um ofício falso da Polícia Federal que é inclusive com um arquivo lá em zip, né, que a pessoa clica lá, daqui a Sim. pouco abre, tem um executável que também pega o acesso aos dados, né? Tem outros crimes também que podem ser praticados, e há aquela situação desses sites de venda na internet aí, que há um certo receio de todo mundo em comprar em alguns que não esses já mais conhecidos, mas esses que você vende alguma coisa, tem um computador antigo, vou vender através desse site aqui. Sim. E daqui a pouco acaba acontecendo uma outra situação. Eu tive também um cliente que também foi lesado nisso, que acabou, uma pessoa viu um anúncio de venda de um carro, uma pessoa mal intencionada, que daqui a pouco pode até estar, não sabe lá onde essa pessoa está, né? E que viu aquele anúncio de uma pessoa vendendo um carro, conversou com aquela pessoa, olha, eu tenho uma pessoa interessada, posso vender esse carro para ti, que eu tenho uma pessoa interessada. Daí vai lá naquela outra pessoa e diz assim, olha, a minha irmã está vendendo este carro pelo valor e tal, vai lá e conversa com ela, mas eu faço toda a intermediação, só vai lá ver o carro. Então essa pessoa vai lá, vê aquele carro, vê o que aconteceu. A pessoa lá não diz que teve um intermediário, que aquele outro é um intermediário, Sim. também porque está querendo vender aquele bem, né? E diz, olha, está aqui o carro, aqui os documentos. Então aquela pessoa que vai comprar acredita que está tudo ok, né? Porque a Claro. pessoa aí daqui a pouco sabe, não sabe que o outro está dizendo que é a irmã, vai lá e faz toda essa intermediação, tá, mas o depósito é na conta do intermediário. E daqui a Sim. pouco acontece tudo isso, né? Então, também é mais um exemplo entre tantos outros que eu trouxe aí hoje, né? Outro ponto também, que também há uma atuação forte da advocacia na questão lá de violação de direitos autorais, né? Que ocorre nesses ambientes da internet, algo que séries, filmes, CDs, proteção de vídeos que estão lá no YouTube, que acabam sendo colocados, disponibilizados para outras pessoas, cursos aí que a gente está falando hoje, que a pessoa vai comprar e acaba disponibilizando para mais outros tantos, né? E então tudo isso daí há uma possibilidade, a prática de um crime praticado no ambiente virtual também, como a Virtual. gente estava falando, né? A Outro ponto. verdade é que existe um sem número de crimes que podem ser praticados, Exatamente. né, no ambiente Eu estou virtual. tentando fazer um esboço aqui. Não sei se era É. exatamente isso que vocês Sim, esperavam claro que também. era Eu queria dar um isso. panorama geral em relação a isso, né? É um tema Outro, bastante extenso, né, doutor Renan? vi também agora que estava em várias notícias e fiquei sabendo também com colegas que defenderam ou pessoas que estavam auxiliando vítimas desse crime. Uma pessoa entra no Facebook, vê ali vamos dizer, um homem X lá e vai conversar com ele se passando por mulher, né? E começa a Sim. conversar com aquela pessoa, instigar, daqui a pouco estão trocando fotos íntimas naquilo ali, né? No momento que trocam aquelas fotos íntimas, daqui a pouco aquele cara lá é infiel no casamento, digamos assim. E daí essa pessoa começa a ser extorquida dizendo, olha, eu vou mandar para tua mulher, senão isso daí eu vou vazar essas fotos para alguém se tu não pagar uma certa quantia. Ou já vi acontecer também, daqui a pouco, daquela pessoa, de dizerem assim que aquela foto que foi enviada era de uma menor e que ia registrar uma ocorrência em Sim, isso relação mesmo. àquilo se não pagasse determinado valor, né? Então, são várias coisas que acontecem e que a gente vê aí no dia a dia, né? E tem que se ligar, mas que a gente sabe que todo mundo tem a hora boba e acaba caindo, infelizmente, nessas milhares de Exatamente. maneiras de golpes e de crimes que existem. Exatamente. Eu vou aproveitar para destacar a presença do Dr. Alfredo Guilherme Engler, está nos prestigiando. Tem um parente meu, Diogo Zanella. Tudo bem? Deve ser meu parente.
E depois a gente descobriu teus parentes lá, que são meus amigos Ai, de tem meus Pelotas, parentes hein? prates, isso mesmo. Para aí, Renan, que eu fiz uma cacaca aqui que eu não tinha enxergado. Deu, voltou ao normal. Tem meus parentes prates, um abraço pro Bertolino, pro Rafael, pro Eduardo, pro Ricardo. E É, vamos continuar nos crimes. Opa, vamos já ajeitar o encerrando, cabelinho. já estamos quase encerrando, e aquilo que eu acabei Sim, ficando devendo agora há pouco, que eu te falei que eu ia falar da questão do crime lá, dali Carolina Dickmann, do tipo penal lá, sim. seria a questão da invasão de dispositivo informático, que essa pena seria pequena, se aplica... foi uma invasão no site do TJ, né? E que a questão daquela pena, que se ela for em relação ao caput, é uma detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Eu acho que essa pena é um pouquinho, arrisco a dizer, né, que ela é relativamente baixa, né, do que aconteceu, né. E que daí, então, o tipo penal do artigo 154-A ali seria invadir um dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, e no que eu falei mais cedo da questão de informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a reclusão é de 6 meses a 2 anos. E multa. E se a conduta não constitui crime mais grave, né? Que daí a gente pode ir lá para a questão da extorsão, como eu falei, né? Que daí vamos lá para um crime mais grave, porque de fato essa pena aqui é uma pena relativamente baixa, então já há uma ressalva do legislador nesse ponto, à época dos fatos, né? Há uma tentativa daqui a pouco do enquadramento desses crimes dos hackings, teve a questão lá do Sérgio Moro, do Intercept, teve a questão agora do TJ, né, STJ, da possibilidade de enquadramento na Lei de Segurança Nacional, o que a maioria dos meus estudos vão para o sentido de que não seria, não é compatível, né, a Lei de Segurança Nacional nesses casos específicos. Não que não sejam em outros, como a gente está vendo a questão dessa evolução, mas não nesses casos específicos que eu vi, não seriam nesse sentido, né? Era mais ou menos isso, não sei se era o que vocês esperavam de mim. Tentei Eu ser o tenho mais amplo uma possível. dúvida final, ainda sobre o caso do Tribunal de Justiça, do TJ. Espero Também poder ouvi responder. por notícias, né, doutor Renan, não sabe ainda nada concreto, mas que seriam ataques vindos da Rússia. E nesse caso, existe alguma coisa específica na legislação penal brasileira, quando os ataques vêm do exterior ou não? Aí se recorre a tratados internacionais, como é que a gente faz? Há um tratado que agora que me foge aqui, o nome eu tenho aqui, mas e que o Brasil ainda não é signatário, se eu não me engano, tá? Sim. Mas, óbvio, que é um crime que foi praticado no No... Brasil, ainda que ele tenha vindo para cá, né? De lá, e que pode ter a responsabilização aqui se chegarem lá, né? Mas daqui a pouco, será que esses ataques vieram da Rússia ou será que eles estavam partiram do Brasil, passaram por servidores na Rússia, através desses, como é que é? Agora me fugiu, tem um termo técnico ali, não sei se é isso. desses Sim, túneis aí. isso, Tem alguma. também Me sei fugiu falar. agora o termo técnico, mas é que vão passando por servidores ao redor do mundo e que é justamente para dificultar o rastreio em relação à origem do ataque, né? Então, será que vieram da Rússia? Será que não vieram? Isso daí veremos nos próximos Temos que capítulos aguardar, ali, que aguardar. que aguardar, né? Ai, que tempos bem difíceis que estamos vivendo. Doutor Renan, agradeço muito a sua participação. Já fica aqui o convite para uma próxima live com novidades sobre os crimes digitais, quem sabe algumas soluções, algumas aumento de penalidade. Vamos torcer para que isso seja cada vez mais né, intensificado o estudo e as leis aprimoradas. A tendência é de aumento dessas penas, sem sombra de dúvida, até
a princípio já estava para sair, se já não saiu alguma coisa nesse sentido, né? É, e daqui a pouco estou eu até desatualizado, porque é difícil a gente se atualizar tanto Exato, todo o tempo, né? tanta A coisa gente que vai dedicando fica de... algumas fontes, fazendo doutorado, fazendo outras, o escritório, a pandemia, tendo que descobrir como é que a gente vai fazer algum recurso no TJ, porque acabou tendo essa situação, tendo que atender cliente aí, tem que aprender e se coisa nova. cuidando aí, né? A gente, algumas coisas podem ter passado que já de antemão já tinha pedido escusas aí por qualquer equívoco, mas até pedir, se alguém, porventura, pode deixar um comentário aqui ou depois nas outras plataformas que gostaria de ler, até para me atualizar. Porque eu estou aqui para aprender também, não estou aqui só Exato. para ensinar, sempre Doutor aprender. Aurélio coloca para ti, parabéns, expositor claro. Doutora Sulamita, parabéns por abordar o tema tão atual. E a Elaine está perguntando se fica gravado. Sim, Elaine, fica gravado aqui no Instagram, no IGTV, e também no canal do YouTube. Lembrando que todas as lives ficam gravadas, estão disponíveis no canal do YouTube do IARGS. Sim, fica gravada. É só entrar no site do IARGS ou direto no canal do YouTube e todas as lives estão disponibilizadas. Amanhã já vai estar lá a live de hoje, do Dr. Renan. Ansioso, ansioso pelas próximas confraternizações. Agora falou do Dr. Marco Aurélio, porque né, doutor o Renan? último evento foi lá quando eu ingressei no IAGS. Lá, né? Foi e aquele jantar lá, né? Final de ano, né? Que pena que não podemos nos encontrar novamente pessoalmente ainda, né? Mas breve, vamos torcer para que em breve a gente consiga. Deixa eu convidar todos que estão aqui conosco para a nossa live de quinta-feira, que vai ser com a doutora Líbia Suzana da Silva, sobre reflexões sobre o pós-abolição. Então, aguardo todos, sou eu que vou conduzir a live e nós vamos falar, porque dia 13 de maio é o dia da abolição da escravatura. E nós vamos refletir também sobre isso e sobre a Lei Áurea, que afinal de tudo foi uma lei, e as consequências dessa lei. Eu vou ter que estudar, doutora Lívia, quantos anos é da lei da abolição para poder dizer quantos anos depois a gente vê ainda as consequências de uma lei no tempo. É difícil, né, doutor Renan? Sem dúvida. Sem dúvidas. Bom, então deixo aqui o convite para todo mundo quinta-feira nos assistir. Vai ser uma live mais reflexiva, mas também, como eu já dei uma conversa com a doutora Lívia, leve, porque nós somos pessoas leves, gostamos de conversar. Tem coisa pesada, porque pesado já está o mundo. Tá bem? Convidamos a todos, então. Agradecemos muito, 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 doutor Renan. Fica o convite para uma próxima live. Vamos nos despedindo. Eu Obrigado. Não sei a pessoa da live, doutor Renan, então eu desligo aqui direto agora. Uma boa noite, então, a todos. Uma boa noite, até quinta-feira. Até mais, até logo. Boa noite.